O tema de hoje é como pedir ajuda. Tenho dificuldade de pedir ajuda. Por que eu tenho essa dificuldade de pedir ajuda? E eu vou falar um pouco sobre isso para que você possa entender. Mas antes de falar sobre isso, eu quero te dizer uma coisa. A nossa mente, ela é como um computador, tá? Ela só faz mediante os comandos que nós damos. Então, quando você vai assistir um filme e de repente você se vê no telefone, olhando o WhatsApp, olhando o Instagram e tudo mais, ou seja, aquele momento de lazer, aquele momento, olha, aqui em casa, meu marido ama assistir filme. E quando ele me convida para assistir filme com ele, se eu pegar no celular, ele fica assim muito chateado. Por quê? Porque é o nosso tempo de qualidade. É o tempo que nós estamos juntos ali. E ele quer que eu esteja integralmente com ele, tá? E assim, eu também quero que você esteja integralmente comigo. Então nós vamos fazer um acordo aqui, eu e você. O que você vai estar se alimentando de conteúdo aqui é para engrandecer você mesmo. Quando você está assistindo uma live, está assistindo uma palestra, ou de repente algum conteúdo relevante que você se distrai com o WhatsApp, ou então com alguém que está falando com você, você não está dizendo não para mim. Você está dizendo não para você, certo? Então vamos lá. Eu quero fazer um acordo com você aqui, tá bom? Então eu preparei esse acordo e eu quero que você repita junto comigo. Como é que você vai colocar aí? Vamos lá, todo mundo. No caso eu vou dizer o meu nome, eu, Shirley Caminha, tá? E aí você vai dizer o seu nome. Eu, Shirley Caminha, me comprometo a me entregar de corpo e mente a esse momento, deixando todas as interferências externas, como barulhos, preocupações, agendamento de atividades para o amanhã, tudo aquilo que pode tirar o meu foco do meu aprendizado desse momento. Eu estou comprometida ou comprometido a estar totalmente presente no aqui e agora. E tudo aquilo que não fizer sentido para mim será colocado nas nuvens até que se faça importante. Fechado o acordo? Primeiramente, eu trouxe algumas reflexões de algumas pessoas que mandaram para mim, tá? Eu achei muito pertinente isso aqui. Se eu não fizer isso sozinha, os outros vão pensar que eu sou fraca. Você já ouviu essa frase? Você já falou essa frase? Se eu de repente não fizer determinada atividade sozinha, as pessoas vão achar que eu sou fraca? Eu preciso mostrar que eu sou autossuficiente, que eu sou forte, que eu sou firme, que eu posso realizar aquela atividade? Já ouviu isso? Já falou isso? Então, se eu permitir que os outros me ajudem, vai parecer que eu estou perdendo o controle da situação. Já falou isso? Ou já ouviu pessoas falarem isso? Você muitas vezes não tem coragem de pedir ajuda porque você acredita que se você mostrar sua fragilidade, as pessoas vão achar que você não é competente, que você não consegue realizar determinada ação. Já se percebeu dessa forma? Não vou pedir ajuda porque não quero incomodar ninguém. Olha, essa frase parece muito com uma Shirley Caminha de antigamente. É verdade. Eu costumava dizer o seguinte: eu não gosto de levar meus problemas para ninguém porque ninguém vai resolver meu problema. Olha só, uma coisa é você levar o teu problema para alguém resolver por você. Na verdade, é se excluir da sua responsabilidade. Outra coisa é você dizer que não está entendendo aquilo ali e pedir ajuda. Deixa eu contar um pouquinho aqui da minha história. Durante 25 anos da minha vida, eu fui executiva de uma multinacional. E se tem uma coisa que é um lema para mim, chama-se desafio.
Eu sempre fui movida por desafio. Então, eu trabalhei durante um bom tempo da minha vida num departamento da empresa, dessa multinacional, que trabalhava com a parte de higiene oral. E eu entendia somente tudo, né? Eu sempre gostei muito de estudar, de conhecer, de ter embasamento, de saber do que é que eu estou falando, de me aprofundar naquilo ali. E aí, mais ou menos quando eu estava com 18 anos, trabalhando nessa divisão, eu quis mudar. Eu quis ir para um outro departamento. E fui para um departamento completamente diferente, totalmente diferente. Não tinha nada a ver com boca. Na verdade, tinha a ver com cabelo. E a linguagem diferente, totalmente diferente. Quando eu cheguei nesse departamento, tinha pessoas lá que tinham um cargo abaixo que o meu, tá? Mas pessoas que já faziam muito tempo que trabalhavam naquela divisão. E a primeira coisa que eu fiz foi pedir ajuda. Sabe? Quando a gente reconhece que nós não temos expertise em algo, pedir ajuda não quer dizer que você está demonstrando uma fraqueza. Muito pelo contrário. Você está validando aquela outra pessoa, mostrando que ela tem mais experiência naquele assunto do que você momentaneamente. E ter humildade para dizer que precisa aprender. Então, foi uma das coisas que, quando eu cheguei nesse departamento, que eu fiz, e que outras pessoas da companhia que tinham o mesmo cargo que o meu, mas como assim que você vai pedir ajuda para uma pessoa que é liderada por você? Por que não? Reflita sobre isso. Uma outra frase que me mandaram aqui foi assim: eu sou o único que é capaz de fazer isso e, portanto, é mais rápido fazer sozinho do que pedir a alguém para fazer por mim. Olha só, tem muitas pessoas que não conseguem pedir ajuda porque elas acham que ninguém sabe fazer como ela. Sabe o que acontece com isso? Você traz uma sobrecarga de funções, uma sobrecarga de atividades, porque ninguém sabe fazer como você. Então você acaba trazendo essa sobrecarga e a sua qualidade de tempo, sua qualidade de vida e até mesmo a sua performance profissional ou a sua performance naquele assunto, ela cai. Por quê? Porque você concorda comigo que se eu por acaso estou fazendo, vamos lá, eu vou dar um exemplo simples aqui na cozinha. Eu estou fazendo o arroz, eu estou fazendo a carne, eu estou fazendo a salada, estou fazendo tudo isso sozinha e ao mesmo tempo. Vai ficar de um jeito. Mas se eu estivesse dedicada a fazer somente a salada, ela iria sair com assim uma performance bem melhor e eu não ia. Se eu estivesse fazendo somente o arroz, ele com certeza ele ia ter um cheirinho, um sabor muito melhor do que eu fazendo os três ao mesmo tempo. Então, é exatamente isso. Todos nós precisamos de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. E é muito melhor estarmos acompanhados do que estarmos sozinhos. E aí, eu tenho um ditado, né, que eu gosto muito de falar sobre ele, né? É uma frase que ela é clichê, que diz o seguinte: se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir longe, vá acompanhado. Então, quando eu saí desse departamento da empresa e passei para esse outro departamento, uma coisa era muito clara para mim. Eu liderava uma equipe muito grande e uma das coisas que eu queria ir era longe. E como eu fui? Mas, para isso, eu precisava ter a humildade de pedir ajuda. A humildade de reconhecer que eu não sabia tudo e aprender com aquelas pessoas mais simples. Então, anota isso aí. Gente, olha só. Tudo que eu vou fazer, eu anoto, sabe? Eu me preparei hoje para estar aqui nesse encontro com vocês. Eu fiz algumas anotações aqui exatamente para não esquecer absolutamente nada. Por quê? Porque a nossa mente, ela não consegue guardar tudo. E aí, gente, mediante isso aqui, uma coisa que eu quero
antes de começar, de me aprofundar nesse tema, como pedir ajuda, eu não poderia começar ele sem antes falar de uma coisa. Sem antes falar o porquê que isso acontece. Olha só, nós somos frutos das nossas lembranças. Nós somos frutos das nossas recordações. Eu, você, nós somos crianças grandes. Simples assim. Nós somos crianças grandes. E aonde estão as nossas recordações, as nossas lembranças? Lá atrás, no passado. Foram geradas lá. Então, para que eu possa trazer esse conteúdo, essa informação, por que você não consegue pedir ajuda, eu tenho que voltar um pouquinho lá atrás, para que você possa entender por que isso acontece. E tudo tem a ver com as nossas recordações. Tudo tem a ver com as nossas lembranças. Porque as nossas recordações, sabe quando você ia para a escola e de repente, eu lembro muito bem que quando, eu vou contar uma outra história aqui, quando eu ia passar férias na casa da minha avó, eu amava, adorava. Olha só, eu tô falando aqui pra vocês e eu tô sentindo até o cheiro do biscoito wafer que ela comprava pra mim, sabe? Que era tipo assim, uns lanchinhos pequenininhos. E um refrigerante que na época era Suquita. Gente, nem sei se vocês conhecem esse refrigerante. E assim, quando eu ia passar férias na casa da minha avó, todo dia o lanche era wafer de morango com suquita. Ai, gente, eu amava, sabe? Então, essas memórias, elas gravam, elas ficam gravadas, que elas podem me impulsionar ou elas podem ser impedimentos para que eu cresça na minha vida. Tá fazendo sentido para vocês? Essas lembranças, essas minhas recordações e sua, são as crenças, sabe? Já ouviu falar de crença? As crenças, elas direcionam a nossa vida. E como é que elas são geradas? Através do sentir, do que eu sinto. Acabei de falar para vocês que a lembrança me traz um cheiro e eu chego a sentir o sabor daquela suquita. Através do sentir, através do ver e através do ouvir. Então, as nossas crenças, elas são geradas pelas minhas recordações e pelas minhas lembranças. E essas recordações, lembranças que geram as minhas crenças, vão gerar os impedimentos, ou seja, os meus bloqueios pelos quais eu não consigo pedir ajuda. Tá fazendo sentido para vocês? Estão conseguindo se ver, se enxergar? Então vamos lá. Vocês já passaram por situações, por exemplo, de entregar um presente, dar um presente para, sei lá, para o seu pai, para sua mãe, para sua avó, para o seu tio, e de repente essa pessoa, ela chegou, você traz na memória e ela chegou tão apressada em casa que ela disse, muito obrigado e tal, e colocou aquilo do lado, nem sequer abriu. Olha só, esse simples ato pode gerar uma crença em você de merecimento, sabe? Eu não mereço o amor do outro, tanto que essa pessoa ignorou o presente que eu dei. Esse sentimento de frustração, de não merecimento, isso pode proporcionar a mim o medo de pedir ajuda. Por quê? Porque eu não mereço ser ajudada. Incrível, né? Como pequenas recordações me geram crenças e essas crenças me geram gigantes. Pequenas recordações, pequenas lembranças geram gigantes, monstros que impedem de eu ir além, impedem de eu ter uma performance muito melhor dentro do meu casamento, ou então como mãe, ou até mesmo como profissional. Simples assim. Tá fazendo sentido para vocês? Então, olha só. Essas recordações, essas lembranças que vão te causar essas crenças limitantes,
elas também podem te causar impulsionamento. De repente, uma situação inversa, vamos lá, uma situação ao contrário. Você de repente fez um desenho, sabe? Quando você era criança, que a gente faz aquele desenho, pai, a mãe, a gente, aí se a gente tem irmão, a gente coloca nossos irmãozinhos, a gente desenha a nossa família, e quando chega com aquele desenho em casa, a sua mãe, nossa filha, que linda! Meu Deus, que desenho lindo que você fez, quem é a mamãe aqui, quem é o papai e tal, e ela valida, ou seja, você se torna uma pessoa empoderada, uma pessoa que tem autoconfiança, uma pessoa que se sente segura. E com esse sentimento de confiança, de segurança, de empoderamento, você tem coragem para pedir ajuda para as pessoas. Tá fazendo sentido para vocês aí? Muito bom. E o que essas recordações, o que elas podem mais causar, né? O que elas podem mais causar na minha vida? Olha só, além das crenças, né? Elas podem causar barreiras, bloqueios. E esses bloqueios eles podem se tornar, como é que eu posso dizer aqui para vocês, buscar uma linguagem assim bem cotidiana. Esses bloqueios, eu vou dar um exemplo. Às vezes, vou contar uma história aqui rapidamente para vocês. O Eudson, meu esposo, ele tinha uma certa dificuldade em relação a essa questão de receber, sabe? Por quê? Porque isso foi gerado nele. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu praticava o triatlo, né? Que eu fui triatleta durante 18 anos da minha vida. E aí, muitas vezes, quando finalizava o treino, eu estava cansada e o corpo muito desgastado e eu sentia cãibras. E aí eu ficava pedindo para ele dar massagem em mim. Aí fala, ai amor, não inventa isso não e tal, não sei o que. E às vezes ele falava isso, eu falava, amor, o que custa? Faz uma massagem aqui no meu pé, que eu tô cansada, eu corri 30 quilômetros nas minhas pernas e tudo mais. E uma certa vez eu perguntei para ele por que ele tinha dificuldade em fazer. E aí ele falava assim, porque aí você vai querer que eu faça sempre essa massagem, né? Que eu sempre esteja fazendo essa massagem. E olha só, não era algo que ele não quisesse fazer por mim, mas é porque ele não se achava capaz, competente o suficiente para fazer aquela massagem. Porque era uma massagem esportiva. Ele tinha medo de machucar, ele tinha medo de, em vez de ajudar e soltar a musculatura, acabar machucando mais. Então, ele tinha uma crença limitante em relação a isso, em relação à capacidade, algo que aconteceu com ele no passado, né? E por isso que ele não conseguia fazer para mim, por mim. Na verdade, ele tinha, a limitação estava nele, não em fazer uma massagem em mim. Não sei se eu consegui ser claro para vocês. E uma outra coisa é que algumas pessoas, elas têm medo de pedir ajuda, porque elas acham que quando ela pedir uma ajuda, ela vai ter que dar algo em troca. E por que isso acontece? Nós fomos condicionadas a sempre ajudar o outro. Quando você é criança, você lembra que a sua mãe, o seu pai, principalmente a mãe, né, ela dizia assim, olha, compartilhe o seu brinquedo com o coleguinha do lado, né? O que custa? Deixa ele brincar também, né? Então, assim, quando a nossa mãe, ou babá, ou então, enfim, a pessoa que cuidava, a cuidadora, né, da gente, falava isso, o que acontecia? Você pegava uma coisa que era sua e entregava para uma outra pessoa. Isso
fazia com que você tivesse o medo de perder seu brinquedo, tá? E esse fato de você estar compartilhando... Então quer dizer que não é para fazer isso? Não. Olha só. Não é que não é para fazer isso. As crenças, elas são geradas por recordações, por lembranças, através de comandos que são dados. Esses mesmos comandos, eles são gatilhos emocionais que geram outros comandos na nossa fase adulta. Tá ficando claro agora para vocês? Então, a partir do momento que a mamãe falava para você compartilhar o teu brinquedo, para você entregar para essa outra pessoa e o teu brinquedo e tudo mais, você tinha medo de perder. E aí o que que acontece? Você se torna um adulto que você tem medo de perder se você compartilhar. E esse compartilhar é o ajudar. Não sei se está fazendo sentido para vocês. Olha só, vou fazer uma outra analogia aqui. Quando nós somos criança, nosso pai, nossa mãe nos ensina a arrumar a cama. Nós fomos educados a nos tornar independentes, tá? O que é a independência? A independência, eu sou autossuficiente. Eu não preciso do outro, porque precisar do outro é demonstrar fraqueza. Então, eu sei arrumar a minha cama, eu sei comer sozinha, eu sei amarrar o sapato sozinha. Nós somos educadas para ser autossuficientes, para ser independentes. E quando nós pedimos ajuda, nós demonstramos que não conseguimos fazer isso. Ou seja, quando você não consegue fazer algo quando criança, o que é que a mamãe diz? Você consegue sim, vá lá, faça. E isso vai nos trazendo um padrão de autossuficiência, um padrão de independência. E com isso temos medo de pedir ajuda. Agora fez sentido para vocês? Olha só, a nossa natureza, ela é projetada para ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Mas ela não é para a gente pedir ajuda. É por isso que temos tanta dificuldade. Uma outra coisa que eu quero assim, trazer uma clareza para vocês é que eu falei das crenças, eu falei das memórias, falei das nossas recordações que geram as nossas crenças, que podem ser limitantes ou impulsionadoras. Quando isso acontece, o fato de não pedirmos ajuda nos torna pessoas arrogantes. E deixa eu te falar uma coisa, nós não somos perfeitos. Nós não nascemos sabendo de tudo. Eu gosto de usar uma frase que é a seguinte: só os fortes pedem ajuda. Os fracos se acham autossuficientes. Então, quando você não consegue pedir ajuda, você está alimentando uma crença dentro de você que é a crença da arrogância. Gera uma crença de medo, de insegurança. Esse medo e essa insegurança faz com que eu não me sinta merecedora de receber ajuda. E aí essa crença se torna também limitante. E com isso, eu acabo não conseguindo chegar na minha melhor performance, tá? Então, quando nós temos entendimento das nossas crenças, quando nós temos entendimento das nossas recordações que geraram essas crenças limitantes em mim, eu consigo, quando eu tenho isso claro na minha mente, eu consigo ultrapassar esse espaço aí e entender que eu preciso sim de ajuda para que eu chegue num outro patamar, num outro nível. Nós, mulheres, mais ainda do que os homens, a gente foi
criada, né, foi condicionada a estar sempre ajudando as outras pessoas, a estar sempre compartilhando com os outros, e o fato assim, da gente ter essa dificuldade de pedir ajuda e tudo mais, é porque nós queremos mostrar um posicionamento, um poder que nós temos. Essa questão da mulher, dessa independência dela ter, de trabalhar, de ser mãe, de ser multitarefas, traz uma necessidade para ela de ser forte, de ser firme, de trazer esse poder. E com isso, ela não consegue pedir ajuda. Simples assim. Tá fazendo sentido para vocês? E aí, assim, Shirley, entendi. Vamos lá. Então, quer dizer que o primeiro ponto é entender que as minhas crenças geram as minhas inseguranças. E essas minhas inseguranças fazem com que eu não consiga pedir ajuda. E eu não pedindo ajuda, eu não consigo sair da minha zona de conforto, eu não consigo sair da minha procrastinação, eu não consigo sair da minha mesmice. É exatamente isso. Entendi. Agora, como é que eu faço? Já entendi de onde vem, já entendi a problemática, eu estou me vendo assim, e como eu faço para sair dessa situação? Primeiro ponto é que você precisa se conscientizar das influências que te impediram de pedir ajuda. Ou seja, essas recordações que eu acabei de falar. O segundo passo que você precisa fazer é, depois que você identifica da onde vêm essas suas fraquezas, da onde vêm essas suas crenças limitantes, o segundo passo é você entender que você precisa ter coragem. Coragem para ousar. Olha só o que eu vou te dizer agora e anota isso aí. Só os campeões são ousados. Só os campeões têm coragem. A vida, ela não é um time para quem tem medo. Tá fazendo sentido aí para você? Não é. Então você precisa ter coragem de ousar. E para ousar, para ir mais além, você precisa de ajuda. Pessoas que estejam ao teu lado, pessoas que podem te conduzir, pessoas que podem dar a mão e caminhar junto com você. Certo? E o terceiro ponto, né, que eu colocaria aqui para vocês é o poder das conexões. Faça conexões com pessoas que te inspiram, conexões com pessoas que já passaram por situações como a sua e conseguiram ultrapassar, galgar outros resultados, pessoas que têm resultados, sabe? Então, e você só vai conseguir isso através das suas conexões. Conexões são poderosas. Então, entendi a problemática, Shirley, que é exatamente, são as minhas lembranças, são as minhas recordações que me geram as crenças limitantes. Essas crenças limitantes fazem com que eu crie barreiras, crie gigantes diante de mim, e esses gigantes não me permitem ir além e não me permitem pedir ajuda. Ou seja, com isso eu me torno uma pessoa arrogante, que não pede ajuda, se acha autossuficiente, ou eu me torno uma pessoa que tem medo de tudo e de todos, e aí não consegue também ir além. Tá fazendo sentido? A Yara está perguntando se falta de diálogo com frequência é normal. A Yara está perguntando se a falta de diálogo é o quê? Não entendi. Frequente é normal. A falta de diálogo é frequente e é normal. Olha só, é comum, mas não é normal. Esse momento que nós estamos vivendo agora, né? Hoje eu estava comentando com uma pessoa, conversando exatamente sobre isso. Pais ausentes, presentes fisicamente dentro de casa. Em outras palavras, pais que tiveram que ficar isolados dentro de casa, mas ao mesmo tempo
estavam ausentes de seus filhos. E isso gera o quê? Isso deixa de gerar as recordações, deixa de gerar as lembranças. E se eu não tenho boas recordações, se eu não tenho boas lembranças, eu vou ter o quê? Ausência dessas recordações, ou eu vou ter recordações ruins. E aí a criança vai associar esse momento que nós passamos, um momento ruim. Tá fazendo sentido para você? E com isso, gera uma crença limitante nela de não merecimento. Eu não mereço a atenção dos meus pais, eu não mereço estar na escola, eu não mereço isso. E aí isso gera gatilhos emocionais lá na frente. O resultado vai se ver lá na frente. Fez sentido para você agora, Yara? Então, eu trouxe para vocês 3 pontos que vão te ajudar. Primeiro deles, identifique quais são as tuas lembranças que te traz uma fraqueza, um gap, que faz com que você não se sinta merecedor ao ponto de pedir ajuda. 2, peça ajuda. Tenha coragem, tenha humildade de pedir ajuda. Só os fortes pedem ajuda, os fracos se acham autossuficientes. 3, poder das conexões. Qual é o poder das conexões? Se conecte com pessoas que te inspiram, que te impulsionam, que te projeta para frente, tá? E todos nós precisamos de mentores na nossa vida, todos nós. E aí eu fiz algumas considerações aqui que eu trago para minha vida e eu gostaria muito que você anotasse o que eu vou falar aqui para vocês. Então, primeira delas, tenha coragem. A vida, ela é dura. Isso é uma grande verdade. Mas eu não sei o que você faz da sua vida. Profissionalmente, eu não sei quem é você. Mas independente do que você faça, quem você é, saiba de uma coisa, agradeça a Deus. Agradeça a Deus pelo dom da vida, agradeça a Deus pelo que você tem, agradeça a Deus pelo seu trabalho, seja uma pessoa grata. A gratidão transforma a gente, a gratidão faz com que a gente consiga ter a humildade e a coragem de pedir essa ajuda. Anotou aí? Pegou? Segunda, não deixe as pessoas destruírem quem você é. Não deixe. Não deixe as pessoas destruírem quem você é. Não viva o sonho do outro. Viva o seu. Aonde você quer chegar? Faça um planejamento. Trace um planejamento. No início da live eu falei que eu tenho ferramentas poderosas lá no meu canal do Telegram, que para te ajudar a montar um planejamento estratégico. O nome da ferramenta é Por Onde Começar. Entra lá, baixa, é gratuito. Faz. Coloca todo o passo a passo e você vai ver o resultado aparecer. Não lute pelos sonhos dos outros. Lute pelos seus sonhos. Lute por você. Lute por você. Porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. Tá? Quarto, planos são excelentes. É preciso, todos nós precisamos ter um planejamento. Acabei de falar de uma ferramenta de planejamento estratégico. Os planos, eles são importantes, mas são as atitudes, é a estrada que você trilha que vai dar os seus resultados. 18 anos trabalhando em uma divisão, e aí eu passei para uma outra divisão onde praticamente em questões de informações eu precisei começar do zero. Mas foi essa bagagem de vida, foram os 18 anos nesse outro departamento que me fizeram ter foco, disciplina, paciência e humildade para aprender o que aquelas pessoas tinham para me ensinar e assim eu passar para um outro nível. Riscos constrói campeões. Lembra que eu falei agora há pouco? Riscos. Campeões não são feitos de medos. Campeões são feitos de riscos, de desafios. Eu lembro que quando eu
quando eu competia, nossa, me lembro assim perfeitamente. Quando eu competia, uma das coisas que eu sempre fui muito boa eu fazia triatlon, né? Eu praticava o triatlo, que é natação, bicicleta e corrida. E dos três, o que eu era mais forte era exatamente na bike. Então, os meus treinadores, né, e os meus amigos sempre falavam assim: Shirley, pega leve na bike, não vai tão forte na bike e tal, para que você tenha energia suficiente para você fazer uma boa corrida e se sair melhor e tal. E olha só, o planejamento eu fazia. Quanto eu ia fazer na natação, depois na bike e depois na corrida. Mas quando eu chegava na bicicleta, gente, ali naquele momento eu me realizava. E naquele momento eu dava o meu melhor. Eu era ousada. E isso me fez chegar ao 3º lugar mundial de triatlo na minha categoria. A minha ousadia, a minha coragem. Poderia não ter dado certo? Poderia. Mas como é que eu ia saber? Só fazendo. 6º ponto. Deixa eu só tomar uma aguinha. A Yara tem dificuldade em interagir e impor meus conhecimentos com as outras pessoas. Isso me entristece muito. De impor meus conhecimentos e interagir. Olha só, a Yara está dizendo que tem dificuldade de interagir, de falar dos conhecimentos. Yara, se você tem essa dificuldade, isso tem a ver com as suas crenças. Isso tem a ver com as suas recordações. Com certeza, lá atrás, você passou por alguma situação, por algum momento na sua vida que te deixou, que você se sentiu constrangida em falar dos seus sentimentos, em falar de como você estava se sentindo. Ou você foi repreendida por alguém. E isso te gerou um gatilho emocional, fazendo com que você não consiga compartilhar e falar de si, e assim você não consegue pedir ajuda. Fez sentido para você, Yara? 7º ponto, 7ª consideração que eu fiz aqui. Gente, acredite em você. Acredite em você. Tenha fé em Deus, porque Ele já acreditou. Ele acredita no potencial, no poder que você tem dentro de você. Então, acredite em você, tenha fé em Deus, porque Ele acredita em você. Raquel tem dificuldade de receber ajuda involuntária. A Raquel está dizendo que tem dificuldade de receber ajuda involuntária. Olha só, esse fato de você não conseguir, Raquel, pedir ajuda, né, de receber ajuda, e é involuntário, novamente, tem a ver com as suas recordações, com as suas lembranças que te geraram crenças. Gente, olha só, para vocês entenderem o que é a crença e o quanto isso é sério. A crença, ela é gerada na criança a partir do 3º mês, mas não é no 3º mês de vida da criança depois que ela sai da barriga, não. É no 3º mês de gestação. A partir do 3º mês de gestação começa a ser formado todo o aparelho auditivo da criança. Ou seja, tudo que a mãe ouve, tudo que a mãe vê, provoca o quê? Um sentimento dentro dela. E tudo isso é passado para o bebê. A partir daí já está sendo gerada as crenças limitantes. Ou seja, é algo muito mais profundo. Então, Raquel, se isso te incomoda, olha só, os 3 pontos que eu trouxe para você. Vou até voltar aqui nos 3 pontos. Peraí, deixa eu voltar aqui. Os 3 pontos que eu coloquei aqui. O primeiro que eu coloquei deles aqui foi: identifique quais são essas lembranças que te fazem sentir fraca. Primeiro ponto, por isso que eu pedi para vocês anotarem. Anota, gente. Primeiro ponto, identifique quais são essas lembranças que te geraram essas crenças limitantes. Shirley, como é que eu vou saber
Conversa com a tua mãe, conversa com teu pai, pergunta como você era quando criança, pergunta sobre a sua gestação, como foi, se ela foi algo, se houve algum tipo de rejeição, sabe? Se foi aceita muito bem pelo pai, pela mãe. Entende isso aí, e aí você vai fazer sentido o que eu tô te falando agora, tá? Segundo ponto, peça ajuda. Então, procure um profissional da área que pode te mentorear, que pode te ajudar, que pode trazer essa clareza para você. Porque só os fortes pedem ajuda, sabe? Então, pessoas que são expert nesse assunto, elas vão te ajudar, vão te dar um direcionamento. E o terceiro, conexões. Faça conexões com pessoas que elas, como é que eu posso dizer? Pessoas que vão te agregar, que vão te trazer conteúdo de relevância, tá? E que vão te ajudar ou no teu lado profissional ou na tua vida pessoal, enfim, de acordo com a tua necessidade. Então, esses são os 3 pontos chaves. Essa é a solução. Eu te trouxe a problemática, eu te falei da onde é que ela vem e eu tô te trazendo a solução. Gente, isso aqui eu tô entregando para vocês é ouro. Isso que eu estou entregando para vocês é ouro, a solução. São esses 3 pontos. E aqui, finalizando as minhas considerações finais que eu fiz aqui, na vida, a vida ela não foi feita para pessoas que têm medo. Não foi. O medo, ele é importante porque ele te dá, vamos dizer assim, ele te dá um bom senso, você sabe até onde você pode ir. Mas a partir do momento que o medo tá te trazendo problemas, sabe, tá te aumentando a tua problemática profissional, ou então dentro das suas relações, das suas inter-relações pessoais, desde o momento que ele te traz algum tipo de dano e que isso pode te trazer algum tipo de fobia, então ele já não serve mais. A vida não foi feita para pessoas que têm medo, e sim para campeões. E campeões se faz através de ousadia, de confiança, de determinação, de empoderamento. E se você não consegue se sentir forte o suficiente para isso, busque ajuda, busque um mentor, busque pessoas que podem ter uma expertise e te ajudar. Ai, Shirley, mas eu não tenho como, sabe, minha situação financeira, eu não consigo, tal. Foi o que eu falei lá no início da nossa live. Gente, a internet tá aí cheia de conteúdos. Eu mesma, agora nessa pandemia toda aí, eu gravei mais de 15 vídeos, conteúdos relevantes, aprofundando problemáticas, situações, trazendo da onde a origem, a solução, o que fazer. Tá lá, gratuito, esperando só por você. Um clique. Mas sabe o que acontece? As pessoas ficam assim, ó, sentadas, esperando que tudo se resolva por elas. E deixa eu te falar, não vai acontecer. É por isso que nós vemos pessoas que têm o mesmo cargo dentro da mesma empresa, mas umas têm sucesso. Elas voam e voam muito alto. E outras não conseguem voar. Por quê? Porque essa que não conseguiu voar continuou sentada. Eu não sei se você conhece a minha história, mas uma das coisas que, vamos dizer assim, que me trouxe ter resultados relevantes, estar hoje aqui compartilhando isso com você, ser dona do meu próprio negócio, ser empreendedora hoje, foi exatamente isso. Eu não fiquei sentada esperando que o conteúdo viesse até mim. Eu fui até ele. Eu fui em busca de saber mais. E não só de saber mais, de colocar em prática. Então, planejamento é importante. Mas
Se você tem um planejamento e ele não sai do papel, nada vai acontecer. Agora, se você tem um planejamento e você coloca em ação o que você escreveu lá, aí sim, você vai gerar o quê? Resultados. E resultados te levam à alta performance. Fez sentido para você? Então não tenha medo de pedir ajuda. Mais uma vez, grave, escreva essa frase aí. Só os fortes pedem ajuda. Os fracos se acham autossuficientes. Bem, gente, deixa eu olhar aqui. Nossa, falta 3 minutos para encerrarmos a nossa live. Alguém mais quer fazer pergunta? Aproveita aí, faz perguntas para mim. A Carla tá dizendo assim, eu sou ótima em procrastinar. Carla, olha só, as palavras têm poder. Quando você fala isso aí, você tá dando legalidade, você tá dando poder a essas palavras, sabe? Nunca mais fale isso. Diga, eu sou, porque na verdade, eu e você, nós viemos ao mundo para sermos luz. Nós viemos para ter sucesso. Nós não fomos criadas, nem geradas pelos nossos pais para termos insucesso, tá? Mas começa onde? A partir do momento que eu falo, a partir do momento que eu ouço, porque na hora que eu falo, eu também ouço. E na hora que eu falo, que eu ouço, eu internalizo isso, eu acredito. E aí tudo muda na minha vida. Bem, gente, aqui o Instagram já tá me dizendo que falta apenas 1 minuto e 54. E aí, já que falta 1 minuto e 54, eu quero trazer uma coisa aqui rapidinho para vocês. E na verdade eu queria encerrar com uma oração, tá? Esses minutinhos que estão faltando aqui. Quem tiver dúvida, entra lá no direct, fala comigo, que eu terei o maior prazer de te responder, tá bom? Fecha os teus olhos, respira fundo, solta lentamente, mais uma vez, inspira, solta lentamente, e ao som dessa música, eu quero que agora nesse momento, você se conecte com a maior energia e o maior poder do mundo, que chama-se Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, Pai maravilhoso, eu quero te pedir, Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar a vida de todas essas pessoas que estiveram hoje aqui comigo nessa live. Que o Senhor possa tirar todo espírito de medo, todo espírito de insegurança e colocar, sim, o teu amor e o teu poder sobre elas. Ousadia, poder e confiança. Eu abençoo cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, um forte abraço, um beijo no coração de vocês